Oi pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é Mauro. Estou de volta aqui com os cards, né, das capitais brasileiras, avaliando, né, questões com relação às praças urbanas. A gente anteriormente fez o card de São Paulo, né, e demos o ponto de partida, né, para essa discussão a partir dos cards. E agora a gente está trazendo Belo Horizonte, né, que é a capital onde eu trabalho, né? Eu sou funcionário da Prefeitura de Belo Horizonte e tenho um conhecimento bem grande, né, com relação à questão dos espaços públicos, até porque eu trabalho numa gerência, né, numa diretoria em que a gente faz projetos de intervenção e requalificação de espaços públicos, além de outras coisas também, né? Mas e observando o CAR de Belo Horizonte, né, a gente pode ver, né, que ela tem uma quantidade, né, de metros quadrados por habitante que fica mais ou menos na metade do que seria o desejável, né, que é 0,54 metros quadrados por habitante. Mas é diferente de São Paulo, né? A gente tem os espaços públicos mais bem distribuídos pela cidade. É lógico que a gente vai encontrar algumas áreas em que as pessoas vão ter que andar mais do que 400 metros para poder chegar numa praça, que são indicadas pelas áreas brancas, né? Essas áreas vermelhas mais rosas é o raio de 400 metros em volta da praça, e a praça esses pontinhos mais vermelhos dentro desse raio, né? Então a gente vê que no centro você tem uma concentração mais concisa, né? Você tem menos pontos brancos aí, e já nas bordas, né, que são as regionais de Venda Nova, Regional Norte, a regional também do Barreiro, né, a gente consegue encontrar mais lacunas, né, e acaba que as pessoas a priori teriam que se deslocar mais para poder acessar esses espaços. É interessante que Belo Horizonte tem uma cultura muito dos parques urbanos, então existem diversos parques espalhados pela cidade, muitos com uma excelente qualidade, né? Mas no quesito das praças urbanas, né, existe ainda muito a se avançar, né, e de tentar promover com que esses espaços estejam melhor distribuídos dentro do território, ainda mais nas bordas. E é uma coisa que é interessante, né, com relação a esses pontos, muitos deles, né, são áreas que não necessariamente são praças de fato. Alguns são áreas residuais do sistema viário, são rotatórias, às vezes são praças muito pequenas ou praças não implantadas. Então é importante, né, como eu já tinha dito lá em São Paulo, né, ter um levantamento qualitativo com relação a esses espaços, porque aí você vai ter um recorte, né, você vai ter um retrato, né, na verdade, mais fiel do que realmente está acontecendo, de como esse serviço de praças ele está sendo disponibilizado no município. Então, como eu já vi essa base de praças muitas vezes, né, eu sei que muitos desses pontos não necessariamente são praças, né, são apenas áreas que não estão efetivamente atendendo a população. Uma coisa bacana de destacar dos parques de Belo Horizonte é o fato de muitos deles terem sido tratados pelo programa Drenubis, que lida também com a questão da drenagem urbana, né? E muitos deles acontecem, né, ao longo de córregos e de rios em Belo Horizonte. Então você tem uma integração com o córrego e com o parque. Então os parques acabam trazendo um atendimento, né, com relação à população de Belo Horizonte, né, no acesso aos espaços públicos, mas com relação às praças a gente tem essas questões que eu estou colocando aqui. Uma outra coisa que é interessante, né, a gente pontuar é que muitas praças e espaços públicos no município estão sendo munidos de jardins de chuva, né, justamente para ajudar no sentido da mitigação das águas em Belo Horizonte, né?
Então, é uma coisa que vem a qualificar mais esses espaços, né? E também vem trazendo uma especialização, né, de como a intervenção nesses espaços vem acontecendo. Outra coisa que é importante também citar, né, é que Belo Horizonte tem uma base de dados muito robusta, né? Tipo assim, fazer esse gráfico e obter os dados foi muito simples, né? Os dados estão no site da prefeitura, a Prodabel faz atualização frequente, né, com relação a essas informações. A gente tem na tabela de tributos, né, da base de dados, informações como o nome da praça, né, e outras informações referentes a esse espaço. Então, tipo assim, não é porque eu trabalho em Belo Horizonte não, mas das prefeituras que eu já vi disponibilizando informações urbanísticas, né, para a população, né, de acesso à população, a Prodabel é a melhor do Brasil, né? Eu posso talvez no futuro ter contato com outras capitais que venham a fazer um trabalho bom também, mas hoje, né, a Prodabel ela dá de letra, né? Ela deixa isso disponível de maneira fácil, acessível, e você consegue baixar as coisas com bastante facilidade. Outra coisa que seria interessante eu estar abordando também é que Belo Horizonte tem um programa de adoção de praças, que é o Adoro BH. Então, muitas praças do município são adotadas. Antigamente tinha um programa de adoção de jardins na cidade, que era o Adote o Verde, mas aí o Adoro BH acabou reforçando, né, essa questão de adoção não só dos jardins, mas também de adoção também do espaço público como um todo. E aqui eu gostaria de deixar um abraço, né, para todos os colegas da prefeitura, né, que trabalham e trabalharam comigo, né, e que contribuíram de uma certa forma, né, com o fortalecimento de políticas de melhoria dos espaços públicos, disponibilidade, né? São pessoas que efetivamente vão fazendo o seu trabalho e contribuem com a população ter a possibilidade de ter acesso a esses espaços, né? Eu fiquei muito feliz de observar esse card, né? Eu acho que tem coisas que a gente precisa melhorar, no sentido de ampliar, né, tentar fazer com que haja mais área por habitante, né, a gente conseguir avançar esse 0,54. Mas mais do que isso, né, esses espaços estarem mais distribuídos ao longo do território e a qualidade deles, né, melhorar. Às vezes, por exemplo, você tem esses pontos bem distribuídos no território, mas não necessariamente a população está sendo atendida, porque às vezes você pode estar do lado de uma rotatória, né? E aí, quer dizer, se essa rotatória é considerada como praça, ela tem que ter os requisitos para que venha atender a população, né? Não seja só uma geometria que está dentro do banco de dados indicando que aquilo é uma praça. As melhorias têm que vir, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né, desse relato, né? E se vocês, pessoal de Belo Horizonte, né, se quiser falar alguma coisa, fazer ressalvas com relação a isso, né, você em Belo Horizonte é bem atendido com relação ao acesso aos espaços públicos, deixa um comentário, né, compartilha, né, que a gente vai estar conversando e dialogando também, tá certo? Pessoal, um abraço para vocês e fiquem bem.